Olá, como é que você está? Tá tudo bem? Mas dessa vez nós estamos aqui para falar do orçamento familiar pela Igreja Cristã Maranata, através da TV Manaim, no canal 126, do canal 85 da Sky e também no YouTube e ainda na TV aberta no canal 16.2. Orçamento familiar. Nós estamos dando continuidade a esse assunto que tanto traz problemas financeiros, que é o efeito dos juros no orçamento familiar. O que o juro implica no seu orçamento? Evidentemente que quando eu falo de juros, eu estou falando de juros pagos e juros recebidos. Lógico, se você tem um dinheiro parado ou está apenas guardado numa poupança, você pode fazer uma aplicação financeira desse dinheiro e esse dinheiro passa a render juros. Aí, esse efeito no orçamento familiar é positivo. Na maioria dos casos, nós temos o efeito do juro no orçamento familiar, mas sob o ponto de vista negativo. Ele funciona como uma despesa financeira ou uma despesa de juros. E nesse programa, nesse episódio, nós estamos continuando o episódio anterior, onde nós conceituamos juros, falamos dos juros simples, falamos dos juros compostos. E hoje, dando continuidade, nós estamos iniciando agora as áreas, né, onde o juro é aplicado no nosso dia a dia, onde que ele incide. Então, os juros estão presentes nos empréstimos. Se você disponibiliza um dinheiro em empréstimo ou empréstimos, pode ser mais de um, você terá uma receita financeira, uma receita através dos juros. Se você toma emprestado um dinheiro, o efeito dos juros no seu orçamento familiar é uma despesa financeira através dos juros em cima daquele dinheiro que você tomou emprestado. Sempre lembrando, juro é o pagamento, né? É a retribuição que quem tem o dinheiro deseja para deixar que você utilize o dinheiro dele. Quando você utiliza o dinheiro que não é seu, você vai pagar para utilizar esse dinheiro. Isso aí resume-se em juros. Em financiamentos também. Financiamento já é diferente de empréstimo, né? Você compra um bem a prazo e durante esse tempo que você ficará pagando por esse bem, há um efeito ao longo do tempo no dinheiro que vale esse bem no dia que você compra. E isso nós chamamos de juros. Por isso que você compra um bem à vista por 10 mil, financia em 12 vezes, quando chegar no final, se você simplesmente somar as parcelas, você vai verificar que o valor vai ultrapassar aquele valor que você comprou. Por quê? O dinheiro muda ao longo do tempo.
né, a matemática financeira, ela se encarrega disso, né, de atualizar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Uma coisa é o dinheiro no valor presente hoje, outra coisa é quanto vale esse mesmo valor daqui a tanto tempo. Tem a desvalorização da moeda e tem também o ganho que o dono do dinheiro vai desejar, né, por estar com aquele dinheiro a seu serviço, a serviço de outro, no caso. Então, o financiamento, você compra um bem e vai pagar a prazo. Quando você faz isso, você paga além do valor do bem, você paga o valor dos juros daquele bem. Então, aquele bem vai custar para você o valor dele mesmo e o custo do dinheiro ao longo do tempo. Então, ele vai custar mais para você do que quem compra e paga à vista. Você comprou à vista, não tem esse custo do dinheiro ao longo do tempo. Um outro aspecto também que nós temos é o investimento. Então, você tem o dinheiro e quer investir em alguma coisa. No caso, quando você utiliza o mercado de capitais para fazer o investimento, aí você é que vai receber o valor do juro. E nesse caso é uma receita financeira através dos juros. Você pode ter o seu dinheiro e aplicar num negócio, uma empresa, aplicar num imóvel e várias coisas você pode aplicar o seu dinheiro. Mas se você fizer uma aplicação financeira, fizer um investimento no mercado financeiro, a rentabilidade desse dinheiro investido é o juro que você recebe. Aí, no caso, é uma receita financeira. Contribui, né, para o bem-estar do seu orçamento familiar. É uma receita, aumenta o seu ganho. Os juros também estão presentes na inflação, né? O governo utiliza o juro para controlar a inflação. Agora, mesmo por esses dias, tivemos um aumento na taxa Selic, que é a taxa básica de juros, né, na negociação através de dinheiros. Então, nesse caso, a inflação, ela também sofre influência e também influencia no juro, porque quando a inflação está alta, o governo aumenta a taxa de juros pensando em reduzir o consumo. Quando ele reduz o consumo, a oferta vai continuar a mesma. Então, a procura diminuiu, reduziu, ficou menor do que a oferta, tende-se a baixar o preço. Aí, nesse caso, o juro que o governo aumentou dificulta, né, o financiamento, a própria compra a prazo, as pessoas compram menos. É a ideia, né, de usar o juro para controlar a inflação. Por outro lado, se aumenta a taxa básica de juros, aquele juro que você já paga ou aquela compra que você deseja fazer a prazo, ela vai ter uma taxa de juros maior. Então, os juros são aplicados no nosso dia a dia dessa forma: empréstimos, financiamento, investimentos e também na inflação. Os juros podem ser classificados quanto à forma de cálculo. Tanto nós podemos usar o juro simples, que ele tem um crescimento linear, vai ser o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. No episódio anterior temos essa fórmula,
a memória de cálculo, como é que calcula, para você entender o que acontece com você. Esse desse caso aí é o juros simples. Quando você normalmente põe o dinheiro emprestado ou compra alguma coisa a prazo, não é essa forma que é utilizada. É utilizado o juro composto. Aí, no caso, é uma taxa que vai acrescer ao juro de forma exponencial. Então, vai ser o capital multiplicado por 1 mais a taxa, né? A taxa combinada, elevada à potência t, que é o tempo. Aí, nesse caso, você paga juros sobre juros. Então, no primeiro momento é o capital, o valor do bem ou o valor do dinheiro que se pagou emprestado. No primeiro momento. O segundo momento, já vai ser calculado os juros para o terceiro período, em cima do capital já somado ao juro do primeiro momento. E assim vai, sempre acrescentando o juro ao capital, e o próximo cálculo é em cima desse montante, capital mais juros, capital mais juros. E essa forma de cálculo é a mais usual, mas é a que produz maior despesa financeira, é que traz mais obrigações financeiras no nosso orçamento familiar. Então, quanto à forma de cálculo, juros simples, juros compostos. O mais usual, juros compostos. Quando você for comprar alguma coisa a prazo, pergunta. Pode perguntar simples assim: quanto custa esse bem? X. Tem juro para eu pagar a prazo? A pessoa vai responder sim ou não. Ele pode responder: não, não tem juro não, o valor é o mesmo. Aí você pergunta: então, se eu pagar agora, à vista, tem desconto? Se ele falar: tem, se você pagar agora à vista, em dinheiro, ou pelo depósito em conta, ou vai fazer um Pix, uma transferência instantânea de dinheiro, eu te dou um desconto. Aí, nesse caso, ficou evidente que, embora ele tenha dito para você que não tinha juro, mas tinha juro. Ele vende por esse preço hoje, você pode pagar em 10 vezes sem aumentar nada, é porque naquele valor já está inserido o valor do juro. E, em geral, não é o juro simples. Em geral, é o juro composto que está inserido naquele bem. Por isso que a hora que você diz: então eu vou pagar agora, à vista, ele te dá um desconto, porque ele retirou aquele juro que estava inserido no capital. O juro pode ser classificado quanto à origem. Tem os juros legais, tem os juros contratuais, tem os juros bancários, né? Então, juros legais, está estabelecido em lei. Pronto. A lei definiu que eu só posso cobrar 12% de juro ao ano. A lei definiu que sobre esse bem não pode ter taxa de juros. Então, tudo que você for pagar, mais precisamente pagar, né? Que tiver taxa de juros, você pode entrar na internet e procurar saber, tem taxa de juros legal para isso? Sobre a conta de energia, existe uma taxa de juros definida em lei que não pode ultrapassar? Ah, existe. Qual que é dentro do meu ramo de negócio? É X. Aí você vai na sua conta de luz e olha se está assim. Por quê? A pessoa pode atrasar uma conta de energia, por exemplo, e não que não desejasse pagar, mas não pôde pagar naquele momento, né? Juros contratuais, isso aí toda vez que você compra a prazo ou você toma um dinheiro emprestado, existe um contrato que rege toda essa relação financeira, comercial. Quando você compra alguma coisa, né, ela é comercial e financeira, porque você também está pagando juros por aquilo que você comprou.
Quando é direto com um banco, uma instituição financeira, é só financeira. Aí, nesse caso, ali no contrato está escrito, inclusive vem escrito a taxa de juro nominal, a taxa de juro efetiva, está escrito quando que você deve pagar, até que dia que você pode pagar dentro do contrato, o que acontece com você se não pagar, se atrasar, o que vai acontecer com os juros. Então, é importante ficar atento a isso, né? Então, os juros contratuais e juros bancários. As instituições financeiras cobram uma taxa por exemplo, para você usar o crédito do banco, né? Cheque especial, por exemplo, ou conta garantida. Observa lá, se você utilizar o dinheiro do banco para pagar uma conta sua, você não tinha o dinheiro hoje, mas tem crédito pré-aprovado no banco. Esse crédito pré-aprovado lá no banco, ele tem uma taxa de juros que você não tem como fugir dela, né? E assim, qualquer operação de crédito que você for fazer com o banco, se for para você investir ou para tomar dinheiro emprestado, tem uma taxa definida pelo banco. É interessante você olhar isso, perguntar para as pessoas. Não te custa nada fazer isso e você está defendendo o seu dinheiro quando você discute essas razões. É direito seu e você deve fazer isso. Quanto à função, né? O que o juro, a taxa de juros, pode exercer numa relação comercial ou financeira? Então, nós temos, em primeiro lugar, ali o juro remuneratório. É o ganho de capital, o ganho que você tem sobre o capital. Você tem o dinheiro, fez um investimento, aplicou de alguma forma, você quer um juro para deixar o outro usar aquele dinheiro por certo tempo. É a remuneração financeira do dinheiro. Quando eu digo trabalha, guarda um pouquinho do seu dinheiro, depois você coloca o seu dinheiro para produzir dinheiro. O próprio dinheiro vai produzir dinheiro. Ah, mas eu tenho muito pouco. Começa com pouco, depois vai melhorando, vai aumentando. Mas você vai ter uma remuneração. Primeiro, você guarda esse dinheiro na poupança, depois você faz uma aplicação financeira. Pode fazer uma aplicação financeira, não precisa ser grande. E vai ter uma remuneração desse dinheiro que está sendo aplicado. Juros moratórios. É uma penalidade, praticamente, que você, quando compra alguma coisa, se você olhar no documento bancário, no boleto bancário, a gente chama de boleto, normalmente, usualmente, né? Ali vem escrito, né? Juro de mora, né? Quanto que ele vai te cobrar de taxa de juros por dia que você atrasa. Atrasou um dia, X%. 2 dias é aquele percentual multiplicado por 2. E assim vai. Isso além do juro que você já está pagando em cima do valor do bem quando compra a prazo ou em cima do valor que você tomou emprestado. Tem o dia combinado. Juro contratual é o juro remuneratório. Mas deu a data do pagamento, você não pagou. No dia seguinte, além daquele juro remuneratório, tem o moratório, que é quanto você vai pagar por dia de atraso. Isso é preciso ser bem observado por todos nós. Juros compensatórios. É quando você vai fazer uma negociação financeira ou até por algum bem com alguém, enquanto está naquele trâmite ali, né, a pessoa que está com o dinheiro parado, aguardando, né, o desfecho final da negociação, né, ele pensa numa compensação por aqueles dias. Isso nós conhecemos também como custo de oportunidade. O dinheiro está direcionado a um
um uso, quanto ele estaria usando se ele não estiver dando de retorno, se ele não estivesse sendo destinado àquele uso, né? Por exemplo, o dinheiro na caderneta de poupança, ele é equalizado, né? Aquele juro da caderneta de poupança não é exatamente um ganho, é uma atualização monetária do dinheiro. Se você emprestar o dinheiro para um terceiro qualquer, no mínimo ele tem que dar aquele valor que a caderneta de poupança dá, para que o seu dinheiro não perca no mercado financeiro, você não perca valor monetário do seu dinheiro. Porque senão você empresta R$1.000 hoje para receber daqui a 30 dias. Se não tiver nem a correção da poupança, daqui a 30 dias, R$1.000 não vale mais R$1.000 por causa da inflação que tem sobre ele. Então, no caso, no mínimo, a correção monetária que é feita conforme na caderneta de poupança, né? Então, tem que ter uma compensação. Não quero ganhar nada, mas tem que fazer a compensação. E tem ainda multa por atraso de pagamento. Às vezes você tem, no boleto bancário, você tem o valor da prestação para pagar naquele dia. Sobre aquele valor da prestação, já tem ali os juros sobre o bem. Já está definido isso, já está ali. Mas se você não pagou no dia, tem o juro de mora, chamado os juros moratórios, que você vai ter que pagar. E ainda costuma ter um percentual fixo de multa. Atrasou, já tem uma multa de 2%, de 3%, de 5%, de 1% em cima do valor daquela prestação. Então, é bom observar isso, né? Juros estão sempre presentes na vida financeira de todos nós. Juros quanto à taxa utilizada. Juros aparentes, juros reais, né? Os juros aparentes, sem considerar a inflação do período. Eu falei há pouco, você vai emprestar R$1.000. Daqui a 30 dias você me devolve R$1.000. Se a pessoa te devolver R$1.000, esse R$1.000 já não vale R$1.000 mais. Ele perdeu o poder de compra. Com aquele mesmo R$1.000, você não compra a mesma coisa que você comprava ou compraria há 30 dias anteriores. Então, são os juros aparentes, não vai considerar a inflação do período. Então, não, você vai me pagar 1% de juros, mas a inflação foi 0,5%. Na verdade, a remuneração daquele dinheiro não é 1%, é 0,5%. Então, é juro aparente. O real é diferente. Ó, vou deixar o dinheiro com você 3 meses. O que deu de inflação nesses 3 meses já vai ser considerado. O meu ganho, o ganho que eu vou ter de juros vai ser depois de aplicado a taxa de inflação do período. E esses aí são os chamados juros reais. Então, dessa forma, nós estamos aqui chegando ao final da aula de hoje, né? E falamos aí da aplicação dos juros, a classificação, modo de cálculo. Você pode rever no episódio anterior algumas taxas. Não é necessário que você seja um expert em matemática financeira. Não é isso, não é essa a ideia, nem trazemos conteúdo para isso, né? Nós queremos acender a luz da sua mente, para você acordar para isso, prestar atenção quando você for fazer algum negócio. Todos fazem, todos uma hora precisa ficar devendo alguma coisa a alguém, tomar um empréstimo, comprar alguma coisa a prazo. Então, isso acontece com todos nós. Então, na hora que vai fazer isso, observe esses detalhes e negocia a seu favor. Nós encerramos aqui, desejando que você esteja em paz, você, com toda a sua família,
além da TV Manaim, né, da TV da Igreja Cristã Maranata, você pode ver também no YouTube. Se estiver vendo no YouTube, não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar esse assunto com alguém que você imagina que deveria também ter esse conhecimento. E ainda, se for o caso, coloca lá o seu comentário. Se desejar uma explicação mais profunda de algum assunto, estamos abertos à sua consideração. Assim, nos despedimos de você, desejando que você esteja em paz com a sua família. Até outro dia.